Caríssimos, boa tarde. Aos meus alunos do curso de Teologia Bíblica em Geral, essa é a nossa aula de homilética. Vamos, nesta tarde, estar aprendendo um pouco acerca dessa arte que é a pregação. A arte a qual o Senhor nos ensina pregação. Nós definimos pregação não só como arte, mas principalmente nós definimos essa arte de pregar como uma ação que o Senhor concede a nós para o compartilhamento da sua palavra. Então se assente, porque a nossa aula vai começar. E para a nossa aula de hoje, nós abordaremos essa matéria de homilética e saber o que é homilética, para que serve a homilética na pregação. Porque todo pregador pentecostalista ou todo pregador recém-formado, ao exercer o seu chamado ministerial, ao efetuar a pregação, precisa conhecer a homilética. Eu digo que é impossível qualquer pregador que conhece ou tenha algum pleno conhecimento acerca da Bíblia iniciar o seu ministério, iniciar possivelmente o seu caminho, sem conhecer algumas partes da homilética, talvez não de modo geral, mas em determinadas partes. A homilética, ela tem para nós a significância de persuasão ou falar, assim como também homilia, que é a pregação cristã nos lares em forma de conversa. Temos também a pregação, o ato de pregar a palavra de Deus. Então, para nós, a homilética é, portanto, a arte de pregar ou a arte de pregação. Existem alguns conceitos para nós, principalmente na arte da homilética, que é para nós a ciência. É a ciência dos princípios ou dos principais fundamentos do discurso em público aplicados na pregação ou na proclamação do Evangelho. Isso por quê? Porque a pregação sempre foi o meio mais utilizado por Jesus para espalhar as suas boas novas. A pregação foi um dos meios mais eficazes utilizados por Jesus para que seu ministério pudesse se expandir no mundo por aí em diante. Nós vemos que Jesus já aplicava a homilética aonde quer que ele pregava. Jesus, quando ele pregava, ele utilizava essa homilética. Nós vamos ver alguns pontos principais acerca dessa maneira, a qual Jesus usava. Existem alguns pontos, por exemplo, que nós vemos as estratégias que Jesus usa. A exemplo, Jesus ele usou um tipo de arte da homilética para comunicar, a exemplo, o Sermão da Montanha. Alguns historiadores, ao ler o texto de Mateus capítulo 5 em diante, vê que Jesus vai pregar o Sermão da Montanha, um dos sermões mais possivelmente extensos de Jesus. Você pode acompanhar ali conosco na nossa matéria, que Jesus tinha o costume de pregar. Então nós vemos algumas pregações de Jesus, por exemplo, o Sermão da Montanha. Nós vemos as parábolas que Jesus contava. Isso era uma pregação. A pregação que Jesus pregou no templo, lá em Lucas 5, lá em Lucas em diante. Então tudo isso é uma arte a qual Jesus utilizou. Temos algumas relações, a relação do divino humano com a homilética. Deus para nós é o inspirador. Deus é quem inspira o mensageiro a trazer a palavra. Então não tem como falar de pregação sem falar da inspiração. O certo é que todo pregador que se preze, ele precisa ser movido por Deus, inspirado por Deus para compartilhar as palavras do Evangelho. Facilmente as pessoas conseguirão convergir ao Evangelho. As pessoas, os ouvintes da palavra,
conseguirão aceitar, entender, compreender a palavra e assim a finalidade ao convergir o Evangelho, se o pregador possivelmente é usado pelo Espírito. Porque há uma diferença entre pregadores que conhecem muito, mas não são usados pelo Espírito. Só aplica aquilo que ele conhece e pouco se fala de essência. E pregadores também que talvez podem conhecer até pouco, mas deixam-se ser usados por Deus. Então a relação divina é que Deus em Cristo Jesus é um inspirador. O pregador é o veículo, o utensílio a qual Jesus usa para transmitir o recado para a igreja. O ouvinte é o alvo a ser alcançado. Então nós temos 3 pontos principais. Deus sendo um inspirador, aquele que vai inspirar o texto, que vai inspirar o pregador, que vai inspirar o mensageiro da noite para assumir ou ser utilizado, assumir um papel de um utensílio, de um veículo, de um ser, alguém que vai ser usado por Deus para chegar ao alvo principal, que é quem? Os ouvintes que vão ouvir a sua mensagem, a ele pregar. Então, nessa base, nós vimos Deus como inspirador, o pregador como veículo, como ser utilizado por Deus, o ser usado por Deus. E também nós temos aí, nada mais, nada menos, do que o alvo principal, que as pessoas. Então, a expectativa, pelo menos na nossa visão bíblica, é que Deus vai nos inspirar, nós pregadores, para anunciar as mensagens do Evangelho, as verdades do Evangelho a algumas pessoas, na finalidade de que essas pessoas, ao ouvirem a mensagem, possam ser tomadas ou tocadas do seu pleno consentimento pelo Espírito e pela verdade divina, e essas pessoas venham se convergir à comunidade dos santos, à comunidade da igreja, à comunidade do Evangelho. Essa é para nós, principalmente, uma das expectativas, uma das nossas tarefas mais importantes para nós na vida de um pregador que vai comunicar as verdades do Senhor. A esse ponto, nós precisamos entender que há pelo menos aqui, nesse relacionamento do divino humano, uma ordem de 6 principais pontos. E esses 6 principais pontos estão aplicados. Primeiro, a oração. O primeiro ponto é, de fato, a oração. O pregador que vai pregar ou vai preparar uma mensagem, a primeira coisa que ele tem que se preocupar aqui é com a oração. Ele precisa ter uma vida de oração. O pregador, o homem ou a mulher de Deus, ele precisa, portanto, nesse relacionamento do divino humano, para ser inspirado por Deus, ele precisa orar a Deus pedindo direcionamento de uma palavra. Porque isso demonstra a dependência que nós temos em Deus. O pregador ele pode conhecer a Bíblia de cor, mas isso não anula o fato de que ele ainda é dependente de Deus e, portanto, precisa da orientação de Deus. Há pregadores que pregam sem orientação do Espírito e se frustram da pregação. Por quê? Porque foi uma pregação não inspirada por Deus, mas inspirada pelo seu bem conhecimento, pelo seu próprio bem, e não pelo bem de Deus. Então, o pregador ele precisa ter o conhecimento que ele precisa ser dependente. Então, se eu ou você que é pregador é dependente, nós oraremos pedindo a Deus direcionamento. Após esse ponto, nós já temos agora a segunda parte principal, que é o texto. Orei, você orou. Agora nós vamos ler o texto, buscar, após ter a confirmação de Deus no texto, nós leremos esse texto. É importante ler o texto também. Sim, em primeiro ponto, é importante orarmos. Em segundo, planejamento. É importante para nós meditarmos nesse texto, orar, ler esse texto, estudar esse texto. E isso já é o terceiro ponto agora, que é a meditação. É o que o salmista fala em Salmos de número 1, o versículo de número 2. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Então não é só orar, não é só ler o texto, é também meditar neste texto, ou seja, estudar, buscar conhecimento
estudar os principais pontos do texto, estudar a originalidade do texto. Quando nós falamos dessa originalidade do texto, estamos também falando de fazer uma exegese. É buscar a origem original do texto, a origem principal do texto. É o que significa, o que esse texto está falando para mim? Qual é a versão original desse texto? Então eu vou meditar nesse texto, buscando a fonte original do texto, para que possa aplicar para o meu sermão. Então, após esse ponto de oração, texto e meditação, aí, movido pelo Espírito, eu vou criar ou vou fazer a exegese, vou interpretar o texto. Então, portanto, a quarta parte principal, que é a interpretação do texto. Eu vou interpretar esse texto, vou buscar entender o que esse texto está dizendo, o que realmente esse texto está dizendo. E após eu interpretar o texto, aí sim eu já vou preparar o meu esboço, que muitos pregadores utilizam. Preparar o esboço, aonde esse esboço ele precisa ter, de fato, a introdução, precisa ter o texto. Se é uma pregação temática, eu preciso ter um tema para saber qual assunto que vai falar o pregador, qual assunto o pregador vai trazer para a igreja. Precisa ter o texto, precisa ter uma introdução, precisa ter a narração, onde o pregador vai contar o texto, os fatos do texto. Precisa ter uma boa explicação, onde ele vai explicar o que o texto está dizendo. Uma aplicação do texto, onde ele vai aplicar para nós aquilo que o texto está trazendo. Ele precisa ter uma palavra transitória, de transição para nós. E também ele precisa ter uma conclusão, para sabermos que essa pregação está terminando, mas é a mesma, falou conosco. Onde ele vai estar concluindo e trazendo algo para nós. E após esse esboço, já vem a parte que é a comunicação, o ato de comunicar, a homilia, a homilética, que é comunicar para os meus ouvintes aquilo que eu preparei. Então, eu estou comunicando aquilo que eu busquei na oração, aquilo que eu fiz a questão de ler, aquilo que eu tirei meu tempo para meditar, aquilo que eu fiz uma boa exegese interpretando, e aquilo que eu preparei no esboço. Então, é basicamente tudo este ponto. Existem pelo menos duas ideias erradas sobre a homilética. E a primeira é a preparação desnecessária. A preparação desnecessária fala sobre algum grupo de pessoas que adotam, pelo menos adotam do seu ponto de vista, que tende a sentir que a verdadeira fé, ela despreza qualquer tentativa de preparar e simplesmente colocam-se diante da congregação, criando que Deus vai fornecer tudo. Aquela espécie de pessoa que não faz questão de meditar no texto, pessoas que, porque Deus é que fala, porque é Deus que convenciona, as pessoas não preparam, não têm a sua rotina de ler o texto, de preparar o seu texto, de preparar o seu esboço, criando que é só chegar na igreja local e Deus vai falar. E isso é uma ideia totalmente errônea, uma ideia totalmente irrelevante. A ideia de que Deus fala e o pregador não precisa preparar, se dedicar, estudar o texto. Isso é uma ideia errada. Há muitos que não são edificados pela mensagem que o pregador traz, não é porque as pessoas não prestam atenção, é porque o pregador não preparou, não teve o seu período de preparo do texto, da mensagem que ele prega. Então essa é uma visão errada. Achar que, porque Deus é quem fala através do pregador, que o pregador não precisa tirar o seu tempo para preparar a mensagem que ele vai compartilhar para a igreja. O segundo, ou a segunda ideia mais errada ainda, é a capacidade humana suficiente. É o excesso de confianismo, o excesso de crendice humana, o excesso de saber, aonde as pessoas deixam de ser dependentes de Deus e aplicam só a confiança no seu conhecimento. A sua confiança não está voltada em Deus,
mas em seu conhecimento, pelo tanto de que ele conhece de Bíblia, o tanto que ele conhece de teologia. E isso também é uma ideia errada. O fato de o pregador conhecer muito de Bíblia não anula o fato que ele ainda é dependente de Deus e precisa de Deus para fornecer para ele as instruções da mensagem. O certo então é que o pregador ele precisa ser dependente, mas também precisa preparar. Ao mesmo modo que o pregador ele precisa ter uma preparação diária da mensagem, ele também precisa sempre ser dependente. Ou seja, ele colocou em vista que, embora ele preparou todo este sermão, ele ainda precisa ser movido, guiado pelo Espírito. Porque é o Espírito que consegue convencer o homem. Então, o pregador em si, com seu pleno conhecimento, ainda não é capaz de fazer com que alguém convirja a comunidade dos santos pelo seu conhecimento. Mas se ele é usado por Deus, o seu conhecimento, vindo e movido pelo Espírito, fará com que as almas ouvintes da mensagem consigam entender a mensagem e receber de bom grado a mensagem no coração. E a finalidade é que essas mesmas pessoas, os ouvintes, conseguirão ter o conhecimento dessa mensagem e possivelmente se converterão à comunidade dos santos. Então essas são as duas principais ideias acerca da homilética para a vida de um pregador.